Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nesta manhã, vamos tratar hoje de um assunto muito polêmico no mundo, né? Que na verdade é algo que acaba destruindo até os sonhos de muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Isso é muito polêmico no mundo sobre relacionamento, que hoje, principalmente hoje, nos nossos dias, tem sido como se fosse um pesadelo, o nosso maior inimigo, podemos assim dizer. Porque na verdade, meus amados, são muitas pessoas que vivem cansados de sofrer, né, por causa das suas decepções, e tem procurado nas igrejas, até na Bíblia, uma solução, um meio de amenizar, de solucionar esse problema, que é muito grave, na verdade, porque vivemos de relacionamentos frustrados, né? Nós viemos de relacionamentos que nos deram decepções, dores, e isso torna o nosso coração fechado, né? Pedrificado para outros relacionamentos, nos deixando até entender que não existe possibilidade de encontrar o que tanto queremos, né? Muitos até ficam desacreditados, perdem até o ânimo, né? Parece que o amor esfriou, parece que não temos mais possibilidade de amar ninguém por conta simplesmente do que passamos no passado, sofremos no passado. Eu trago isso também. A gente cria até um trauma que acaba nos destruindo por um certo ponto. Mas isso é comum no mundo. Por causa dos relacionamentos frustrados, tivemos muitas decepções, ficamos comparando nossa vida com a vida dos outros, né? A gente fica comparando o que nos ocorreu, por que não deu certo comigo, por que só dá errado comigo. Por que tem que ser assim só comigo? Parece que só eu que não tive a sorte de ser feliz, né? De ter uma vida com alguém, não é isso mesmo? E por isso carregamos esse trauma tão difícil de suportar. Às vezes nós achamos que somos invisíveis, né, aos olhos de outras pessoas, como se nós não vivêssemos, não estivéssemos no mundo. Bom, na verdade, meus amados, isso é muito triste. Eu sei que nós comparamos sim com outras pessoas, porque eu conheço pessoas, né? Nós comparamos assim. Eu conheço pessoas que nunca estiveram numa igreja, que nunca leram uma Bíblia ou que nunca fizeram algum tipo de transação com Deus e vivem muito bem, vivem até hoje juntos, casados, e estão vivendo há muitos anos, embora tenham tido suas brigas, seus problemas, mas vivem, continuam. Por quê? E há casos que outros também que têm suas vidas dentro das igrejas, né? E acabam se destruindo, se separando. Isso, meu amigo, é uma relatividade. Conheço pessoas, nós dizemos assim, nós achávamos, né, que só seríamos felizes se estivéssemos dentro de uma igreja. Isso eu coloquei na mente, que a falta da minha felicidade, que o que destruiu meus relacionamentos, o que me fez ser infeliz, é porque eu tinha que estar dentro de uma chamada igreja, né? Tinha que estar obedecendo às leis, às doutrinas, né, passadas por um homem, por um pastor, e isso não é verdade. Não existe isso em caso de relacionamento. Isso é o que eu acho, né? Que só seríamos felizes se estivéssemos dentro de uma igreja, mas
Como é que nós podemos entender isso? Porque muitos, até dentro das igrejas, vivem sofrendo. Não é verdade? É. Vemos isso. Muitos não são de igreja nenhuma e vivem muito bem. E vivem há muitos anos bem no seu casamento, no seu relacionamento, né? Tem suas religiões, é ao contrário do que muitos acreditam, que não são de Deus, mas vivem bem. E cada um, né, de nós tem a sua opinião. Temos as nossas preferências. Isso é o que tem mais nos deixado para trás, eu acredito. São as nossas preferências. São o nosso gosto, nosso desejo, a nossa vontade de encontrar alguém como nós queremos, né? Encontrar alguém como nós desejamos, como nós desenhamos na nossa mente, no nosso entendimento. A gente até sonha. E é como água nas mãos, que escapam entre os dedos, né? Quanto mais você tenta segurar a água na mão, mais ela escapa entre os dedos. Assim tem sido o nosso relacionamento. Quanto mais a gente tenta segurar, mais ele escapa, mais ele foge. Por quê? Meu amado, segundo o meu pensar, né, minha opinião, é porque não existe propósito. Eu creio assim. Eu acredito assim. Eu acho que é preciso ter propósito. Os dois têm que ter metas, foco, determinação, objetivo, né? Tem que ter esse objetivo, tem que ter um porquê. Os dois têm que estar dispostos a lutar junto por uma causa, por algo que eles tenham gosto. Porque o que mais nós vemos no relacionamento é que um tem gosto de uma coisa e o outro tem gosto de outra. Isso é normal. O ser humano, eles têm gostos diferentes. Ninguém gosta da mesma coisa, todo mundo não é igual. Mas se você luta por uma coisa e a pessoa que está com você luta por outra coisa, vai haver um atrito. Vai haver um atrito. Se você torna o ambiente que você mora ele insuportável, não tem como viver. É por isso que muitos casais se destroem, a família se destrói. Por quê? Porque aquele ambiente ali, que é a casa, que é o lar de vocês, a gente torna ele insuportável por causa das desavenças, por causa das discórdias, por causa de não haver ali um entendimento, um se rende para o outro, aí acaba gerando atrito. E aquele lugar insuportável ali não vai mais ter como vocês viverem. E aí é que está o problema. E o que aconteceu comigo, e talvez aconteça com você e com muitas pessoas. Por quê? Porque tem que ceder um lado. Não existe esse negócio de que um é mais poderoso do que o outro, que um manda mais do que o outro. Esse é o problema. Eu creio que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio da parte dos dois. Os dois têm que estar juntos, na mesma concordância. Se duas pessoas não concordarem, diz a Bíblia, elas jamais andarão juntas. Isso eu creio. E isso é uma verdade. Vamos olhar aqui na Bíblia, o que diz? Vamos examinar a Bíblia, como muitas pessoas procuram na Bíblia a solução. Vamos examinar por quê. Vamos começar aqui em Gênesis. Vamos começar primeiro em Gênesis, no capítulo 2. 2 de Gênesis no 18. Vamos examinar aqui, Gênesis 2, 18. Vamos entender comigo, né? Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia ela é um livro que contém histórias, relatos de acontecimentos de muitos anos atrás. Então, se você não respeitar a data do contexto, o texto, se você não respeitar a época, os séculos em que ela foi escrita, por quem foi escrita e para quem é que foi escrito, você vai criar um contrito. Você vai criar um desconforto em você. Você vai ficar uma pessoa desanimada. Por quê? Porque você não respeita o tempo. É uma coisa que eu posso dizer para você. Eu não posso aplicar para você uma coisa que foi feita há 5 mil anos atrás ou há 10 mil anos atrás. Eu não posso aplicar para hoje, no século 21, 2020, porque isso é um erro. Não vai funcionar. Eu não posso aplicar uma carta que foi escrita para uma outra pessoa e querer que essa carta sirva para você. Não tem como. Se eu escrevi uma carta para o meu amigo, para minha esposa, essa carta vai servir para ele.
Se outra pessoa achar essa carta e achar que pode usar essa carta como para ele, como para a família dele, ele está criando um atrito. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Tá bom? Então vamos respeitar o tempo. Esse livro de Gênesis, Moisés estava conversando com sua família, segundo os historiadores. Ele estava contando o início de tudo. Quando ele escreveu esse livro, ele contava para os hebreus, para o seu povo, na sua linguagem, na sua maneira de pensar. Certo? Vamos entender isso. Não é para nós. É uma ideia que nós podemos tirar como exemplo. Certo? Porque aqui é tanto que aqui a mulher é Eva. A mulher aqui não é a Patrícia, não é a Roberta, não é a Paula, não é a Joana, é a Eva. Mas essa ideia podemos tirar para nós como proveito. Como assim? Aqui no versículo 18 diz assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Pronto, tá aqui. Deus criou para Adão uma mulher que fosse idônea. Idônea o quê? Submissa. Que lhe obedecesse, que lhe ajudasse. Né? Que pudessem os dois viver em harmonia e ajudar um ao outro no trabalho do dia a dia. Que isso é o mais difícil hoje, nós sabemos. Vamos ao segundo relato, lá em Marcos 10. Vamos lá, vamos procurar aqui. Vamos entender um pouco de tudo aqui. Marcos, capítulo 10. Do 6 em diante. O que Jesus falou aqui em Marcos a respeito de relacionamento? Ele fala assim, ó. Primeiro, mais uma vez, lembrando que aqui são livros históricos, certo? O livro de Marcos é um livro histórico que relata a história do Jesus de Nazaré, né? Nos seus tempos em carne em Israel. Primeiro que isso aqui ele está aplicando para o povo judeu. Eu não sou judeu, você não é de Israel, então não é para nós. Mas podemos tirar um exemplo, tá bom? Não é que o que ele falou aqui tem que acontecer com nós, não. Tudo que ele fala aqui nesses livros de Mateus, Marcos, Lucas e João era para o povo de Israel. Ele veio para Israel naquela época, tá bom? Ele veio julgar aquele povo, ele veio trazer as boas novas do evangelho para que aquele povo se convertesse, né? E com a sua morte na cruz os livrasse da condenação da morte, do pecado de Adão, da lei de Moisés, que foi o que ele fez para Israel. Então tudo que ele relata aqui é para Israel. Não posso aplicar para mim e nem para você, mas serve como exemplo. Vejamos aqui. Marcos 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Jesus falando. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma carne só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bom, Jesus fala aqui que o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une com a mulher. E os dois se tornam uma só carne. Uma só. Isso quer dizer o quê? Que se os dois se tornam uma só carne, eu não posso ferir minha carne própria, eu não posso me ferir. Eu jamais vou fazer algo para prejudicar o meu corpo, eu jamais vou querer cortar meu braço, arrancar o meu dedo, eu jamais vou querer me prejudicar. Eu jamais vou querer fazer mal ao meu próprio corpo. Por quê? Porque eu zelo, eu amo o meu corpo, eu não quero sentir dor. Assim também é o casal, o homem e a mulher. Se os dois estão unidos, como diz Jesus, então nem a mulher e nem o homem pode ferir um ao outro. Mas não é isso que nós vemos hoje. Por isso que as pessoas não entendem a relação entre o casal. Quando um homem ou uma mulher se unem, eles têm que estar dispostos a ser um só, em tudo. Um sente a dor do outro, um chora pelo outro, um protege o outro, um vive pelo outro, um luta pelo outro. Os dois juntos, os dois somam. Não existe aquele que eu sou mais do que você, você é mais. Não existe isso que eu mando mais. Os dois juntos, que nem Jesus fala aqui, certo? Terceiro relato está lá em 1 de Coríntios. Vamos ver o que diz aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 7. Vamos ver aqui.
1 de Coríntios capítulo 7, né? A partir do 4 em diante, diz assim: a mulher, Paulo falando. Paulo aqui estava falando para o povo de Corinto, certo? Naquela época, né? Antes do ano 70, ele estava dando essa explicação aqui para o povo de Corinto. Não era para mim nem para você. Porque lá o povo estava tendo problemas com casamento, com relacionamento. E ele estava dando essa ideia. E vamos tirar para nós. Vamos ver o que pode servir para nós hoje isso aqui. Paulo diz assim, ó, em 1 de Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Paulo falando. Mas tem o seu marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Olha só de novo a união um do outro. Que tanto o homem depende da mulher como a mulher depende do homem. Não é aquela questão de ser independente que nem diz hoje, né? Porque o que mais tem acontecido no mundo hoje é que a mulher tem lutado pelos seus direitos de ser independente. Quer dizer, quando ela coloca isso na cabeça, ela está tirando o seu lado positivo que Deus colocou. De precisar de um marido, de precisar de um homem. Quando você coloca isso na mente, que não precisa de um homem e não precisa de uma mulher, então você está indo contra aquilo que o próprio Deus designou. É por isso que há as discórdias e as brigas. É por isso que tem uns aí querendo ser mais do que o outro, por causa desse consentimento. Porque o que diz aqui é isso, ó, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o homem sobre o seu próprio corpo. É um mandando no outro de maneira original e sadia, certo? Sem escravidão. Não existe esse negócio de ser escravo. Não, é tudo na sua liberdade conjugal. Bom? Ó, e diz mais, ó. Ele diz assim, ó. E não vos priveis um do outro, não. Senão por consentimento mútuo por algum tempo. Seja lá o que for que você for fazer que não pode fazer os dois, tudo bem. Mas não se vivam separados, né? Não durmam um na sala e o outro no quarto, um no banheiro, outro na cozinha, não. Deu algum problema? Deu alguma discussão? Procurem sentar, acalmar alguns ânimos, se controle e entenda que tanto você como você precisam um do outro. Isso é difícil? É. Mas quando há um consentimento de os dois serem uma só carne, né? Se unirem na fé com Cristo, eles enfrentam isso junto. Tá bom? Para viverem melhor. Ele diz aqui, ou nos aplicar de jejum ou de oração, mas depois vocês se ajuntem outra vez, né? Para que não dê lugar a Satanás, que é o quê? Que é o opositor do homem e da mulher. O Satanás não é um demônio, um espírito maligno, não. Satanás é um adjetivo, uma metáfora. Quer dizer, é aquilo que lhe acusa, é aquilo que causa mal. Então você pode ver que quando o homem dorme com o rosto virado para um lado e a mulher com o rosto virado para o outro, assim, de costa um para o outro, os dois estão maquinando. Não é que tem um demônio ali no meio, não é isso, não tem demônio no meio, isso é mentira. Isso é religião. O que tem ali na verdade é um maquinando o mal contra o outro. Ou ela está desejando traí-lo, ou ele desejando trair ela. É um pensando uma coisa. Ali é o Satanás chamado. Sua mente, o seu mau pensamento, que vai destruir você depois. Entendeu? Entenda isso. Que Paulo está querendo dizer isso aqui. Ele diz mais aqui, ó. Porém isto, como que por permissão e não por mandamento. É o que ele fala. Entendeu? E não por mandamento. Ele fala que não é por mandamento, mas por permissão. Certo? Uma permissão que ele estava pedindo para falar, certo? Pronto, aqui foi o nosso terceiro relato. Vamos ao quarto relato, está lá em Efésios. Vamos lá. Efésios 5. Vamos lá ao livro de Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, 22. Vamos lá. A partir do 22 ele fala assim, ó. Vós, mulheres, Paulo falando para o povo de Efésio, não era para nós, mas vamos puxar para nós hoje, tá bom? Vós, mulheres, sujeitavos a vossos maridos como ao Senhor. Olha aqui, é um mandamento da lei que Moisés estava falando, certo? Está na Bíblia. Se você é uma pessoa que crê na Bíblia, se você é uma mulher, um homem de Deus que crê na palavra de Deus, que obedece essa palavra, então você vai tirar isso para você como um bom mandamento, tá bom? Para lhe fazer bem.
Não leve pro lado mal, pro lado pessoal, que não pode, eu não quero ser, eu não sou escrava de ninguém, eu faço o que eu quero, porque eu não vou obedecer ninguém, eu não vou ser submissa, que isso é... Não, senhora. Desde o início, Deus fala que a mulher deve ser submissa ao marido. E o marido deve amar sua esposa, como Cristo ama a igreja. Atenção. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é o cabeça. Quando a mulher ela quer ser o cabeça da família, então ela destrói o casamento. Ela destrói o relacionamento. Certo que tem muitas mulheres solteiras que são pai e mãe também, ao mesmo ponto, né? Porque não deu certo o seu relacionamento, tudo bem. Não estou criticando esse ponto. Mas o que eu quero dizer é o que está escrito aqui. Certo? Porque o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Preste atenção. As mulheres sejam em tudo. O que é se sujeitar? Se sujeitar, meu amado e minha amada, não é ser escravo. Não é ser obrigado, não. Se sujeitar é você obedecer mutuamente. Com carinho e com amor. Não por obrigação. E nem por castigo, mas por livre e espontânea vontade. Você se sujeita em fazer o que ele quer e ele faz o que você quer, os dois. Não há como ser uma escravidão, tá bom? Olha aqui. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Tá vendo aqui? É o que ele diz aqui. Vós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Amém? Olha só. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é de batismo, é da palavra. É a palavra que lava como água. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem, ele diz, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quer dizer, quando você vê um homem que maltrata a mulher, que bate, que agride, que até mata, é porque ele é uma pessoa maldosa que não ama nem a ele mesmo. Quer dizer, essa pessoa não é designada pelo Criador para ser um marido. Ele é uma pessoa maldosa, né? Que não tem um caráter de um homem honesto e amável por uma mulher. Bom, mesmo assim as mulheres continuam com eles, né? Como você sabe. Isso é um mal. Então, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha só, assim como o homem ou a mulher zela seu corpo, né? Você não zela seu corpo? Você ajeita o cabelo, se maquia toda, faz academia, você se alimenta bem, dorme bem, o homem do mesmo modo. E assim como você trata o seu corpo, aqui Paulo está orientando os Efésios, na palavra de Cristo. Você tem que tratar o seu marido e a sua mulher. Assim como você, homem, cuida do seu corpo, trata o seu corpo, alimenta bem o seu corpo, você tem que tratar bem e alimentar bem a sua mulher. E a mulher do mesmo modo. Os dois têm que estar juntos, meu amado, nesse barco. Não tem como duas pessoas num barco remarem, um para um lado e o outro para o outro. O barco não vai para lugar nenhum, o barco vai ficar girando. Não sai do lugar. É o que tem acontecido com vários relacionamentos, aconteceu comigo. Certo? Vamos iluminar nossa mente no Evangelho de Cristo para que as coisas possam funcionar. Certo? Ele diz mais aqui, ó. Olha só. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, mais uma vez Paulo falando, né? E se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. De novo, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Assim como Cristo ama a igreja, somos nós. Nós é que somos a igreja. Não é o templo que é criado pelo homem, que é levantado pelos homens aí, não. Não é essas instituições com suas placas, não. A igreja somos nós. Nós é que somos a igreja e Cristo é o cabeça de nós, é o nosso noivo.
tá bom? Nós somos a noiva, nós somos a igreja de Cristo. Assim como Cristo nos ama, nós homens que somos cabeça, você já viu aqui, o homem é o cabeça, presta atenção, minhas amadas. Não como escravidão, mas como respeito e consideração. E obediência ao mandamento de Cristo, tá bom? Vamos ser sujeita, tá? Vamos ser submissa, humildemente, não por obrigação, mas com prazer, tá bom? Vamos ver o que diz mais aqui em Colossenses. Colossenses, né? Vamos ver o que diz Colossenses 3. Vamos ver aqui, o que diz aqui, lá em Colossenses 3, tá bom? E do 18 em diante fala assim: vós mulheres, Paulo falando ao povo de Colossense, era uma orientação para o povo o povo tinha esses problemas, sempre existiu esse problema, meu amigo, conjugal, esses relacionamentos sempre existiram. Vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Mais uma vez, Paulo, né, ele está relatando a sujeição, porque a sujeição, meu amado, está sujeito, né, estar em obediência, ser submissa, não é ser escrava, não é ficar ali debaixo de um chicote, não. É você fazer com prazer, com gosto. Quando você entende e respeita essa palavra, então você pensa e diz: não, isso aqui está dizendo que eu, como mulher, eu tenho que me sujeitar ao meu marido, eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitá-lo, então eu vou fazer. Mas por outro lado, ele fala também: vós marido, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Assim como você cuida do seu corpo, cuide também da sua esposa. É os dois, tá bom? É os dois juntos. Tem que haver concordância. Se não houver concordância, não dá. Não vão para lugar nenhum. E diz também aqui, ó: vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. O que é se irritar? É achar porque chegou em casa e a louça tá suja e criar aquela confusão, aquela briga, porque a roupa não foi lavada, porque o almoço não tá feito, porque, meu amigo, tem que haver uma concordância e um entendimento da parte dos dois. Compreenda, seja compreensível, inteligente. Observe, por que está suja? Vamos buscar o problema. Vamos buscar a solução. Por que você não pode, por um momento, dividir com ela o trabalho de casa? Claro que pode. Eu faço isso, eu moro sozinho há 4 anos e sempre aprendi a fazer. Mesmo quando eu estava com a mãe dos meus filhos, eu fazia. Entendeu? Eu fazia. Eu cozinhava, eu lavava, eu cuidava da casa. Mesmo que eu criticasse, mesmo que eu xingasse, mas eu fazia. Certo? Sem entendimento, mas fazia. E hoje, mais ainda, com esse entendimento da graça de Cristo, é que eu faço mais ainda, certo? Esperando no Senhor a minha parceira, para que nós dois juntos possamos lutar por um melhor para nós. Hoje eu tenho esse pensamento, tá? E eu faço isso. O tempo todo eu faço. Eu faço meu café da manhã, eu faço meu almoço, a minha janta, né? Eu sempre lavo minha roupa, quando eu não lavo, minha irmã vem e lava para mim, tá bom? Mas eu faço tudo, eu cuido da casa. Eu moro aqui sozinho há 4 anos. Certo? Por quê? Porque hoje eu estou com a cabeça mais no local, né? Eu estou mais equilibrado, né? E hoje eu já faço o que tem que ser feito de acordo com a vontade do meu Senhor. Não estou mais precipitado e nem apressado por nada. Sempre crendo, sempre esperando. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas eu espero no meu Senhor para que o melhor venha. E eu creio que virá, com certeza. Então, muitas mulheres não aceitam isso, não é verdade? Não aceitam isso. E está na Bíblia. Só que elas não aceitam, até mesmo as que são evangélicas. Mesmo sendo evangélica. Por quê? Por causa das preferências, né? Por causa das preferências, dos direitos, de querer ser independente. Nada contra você querer ser independente, é muito bom. A sua independência, ela pode lhe causar 2 coisas. Uma vida feliz e abençoada, ou uma vida amargurada e triste. Tá bom? É preciso que você saiba lidar com as 2 coisas. Trabalhar para ajudar o marido e mesmo sabendo que tem que ser submissa. Entendeu? Como diz aqui, se sujeitar. Mais uma vez, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Ele fala aqui, é como convém em quem? No Senhor. Não é por ele mesmo, não é por nós mesmos, não é por você. Mesmo que você não goste, mas por causa da obediência à palavra de Deus, você vai fazer isso. Amém?
É porque vocês preferem desobedecer a palavra de Cristo. Esse é o problema. Para viverem seus próprios caprichos. E isso é mal. Essa é a minha opinião. Agora, da minha parte, eu acredito, né? Que não depende de ser evangélica ou de qualquer igreja, não. Não depende disso. Eu não creio assim. Muitos acham que você sofre com seu marido, você passa por ele porque você não é de igreja, porque você não é crente, porque você não é evangélico. Não, nada disso. Na minha opinião, não. Na minha opinião, é porque falta propósito, falta objetivo, foco, caráter, respeito e concordância de um com o outro. Como diz aqui. Lembra que fala aqui? Que os dois se tornam uma só carne? Que o marido, como cuida do corpo, ele alimenta bem o corpo, deve também cuidar da sua esposa, e a mulher também. Esse é o que está faltando. É isso que falta. É você ter gosto, ter prazer em estar com essa pessoa, mesmo que essa pessoa lhe cause tristeza ou irritação. É preciso lidar. Você tem que aprender a lidar com os erros dos outros, porque ninguém é perfeito. Não adianta você achar que vai encontrar o homem dos seus sonhos ou eu vou encontrar a mulher dos meus sonhos, não. Todos nós somos seres humanos, somos com defeitos, temos nossos erros. Então, o que nós temos que fazer é aprender a nos suportar um ao outro, a nos rendermos. Tem que haver uma rendição, certo? Temos que aprender a lidar com nossos erros, certo? Para que o nosso relacionamento em Cristo seja abençoado. Tá bom, minha amada? Espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa, tá? E que se você está sofrendo com alguém que você não está gostando, com um relacionamento seu, e se você acha que não é de Deus, ou porque essa pessoa não é o que você queria, eu acredito que você tem que buscar o que está escrito aqui. Encontrar alguém que possa concordar com você e você concordar com ela também. Analisar os erros, por que está assim, qual é o problema, se é ele ou se é você que não está tendo concordância. Aí tem que ver, né? Porque balança enganosa, a Bíblia diz que é abominação ao Senhor. Os dois têm que estar equilibrados. Nem mais e nem menos, né? Não é você mandar mais e nem ele mandar mais. É os dois juntos estarem no mesmo nível, tá bom? Para que não afunde um lado e nem o outro. Fiquem assim, equilibrado na graça do nosso Senhor, tá bom? Um abraço a todas as mulheres lindas desse meu Brasil, tá? Um abraço, um cheiro carinhoso para todas vocês. E vamos junto, que nós somos mais do que abençoados na graça do nosso Senhor Jesus. Um abraço a todas vocês mais uma vez, mulheres lindas e maravilhosas desse mundo todo e do meu Facebook, tá? Fiquem com Deus.